Oi! Vamos falar mais um pouquinho da maratona. Hoje eu vou trazer pra vocês algumas atualizações de como tá indo, de mais algumas coisas que eu li. Assim que eu terminei minha Lady Jane, que por sinal, se você não viu o meu primeiro vídeo ainda da maratona, onde eu falo um pouquinho sobre essa minha primeira leitura, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu peguei um livro que, gente do céu, eu acho que estragou a minha maratona porque foi tão bom, mas tão bom, que agora eu estou desolado e eu não quero nunca mais sair do universo desse livro que eu li, porque é maravilhoso. E se você tá acompanhando a maratona pelo aplicativo ou pelo Twitter, já sabe que foi o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. É um livro nacional, que inclusive já foi adaptado pra série na Globo. Depois que eu terminei isso aqui, eu tentei ler o As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que é um livro nacional também, mas esse não rolou e eu acabei abandonando também minhas opiniões logo. Mas antes, só queria relembrar vocês que a interação da maratona, se você tá por fora do que tá acontecendo, convido vocês a conferir o nosso aplicativo, a nossa comunidade lá no Amino, porque tá tendo muita coisa bacana, tá cheio de gente, tem salas de bate-papo de povo fazendo leitura conjunta e povo fazendo sprints fora dos horários normais dos organizadores. Sempre que você termina uma leitura, você pode deixar o seu comentário lá, você pode colocar o que você achou, se você recomenda esse livro, se você não recomenda. Às vezes eu mando também quando eu começo, quando eu termino uma leitura, se eu abandono, o que eu faço? Eu costumo postar lá pra vocês então e também pedir um feedback. O link pra vocês baixarem o aplicativo tá aqui embaixo, é gratuito e tem pra todas as plataformas aí, Android, iOS. Mas vamos começar falando então desta leitura incrível que foi Dois Irmãos, que despedaçou meu coração, que me deu tiro no meio do peito. A história de dois irmãos se passa nos anos 40, em Manaus, e vai falar basicamente de dois irmãos, o Yahub e o Omar. Eu acho que essa pronúncia, porque eu tava assistindo a série da Globo também, e eles falam Yahub, apesar de escrever Yakub, sei lá. E esses irmãos são o oposto um do outro, um é meio certinho, assim, ele sai da casa dele e vai pra São Paulo se formar, estudar, virar um professor, se casa, sabe? Super dá bem da vida, vira um engenheiro. E o outro irmão, ele é problema, ele é vagabundo, ele não faz nada da vida, ele só chega de madrugada, bêbado, caindo, e daí as pessoas têm que ir lá cuidar dele, ele é mulherengo. E o Omar, ele é muito mimado pela mãe, porque ele teve um problema de saúde assim que ele nasceu, um problema de pneumonia, se eu não me engano. E daí, a partir disso, a mãe tomou um cuidado muito grande dele, e até hoje ela fica muito em cima. E o Yahub, ele já é meio, tipo, deixado de lado, deixado pra trás. Inclusive, teve uma briga entre os irmãos quando eles eram pequenos. O Yahub foi mandado pro Líbano, porque eles são descendentes de libaneses. Isso causa um conflito muito grande na família, e essa briga que eles têm quando eles são criança meio que perpetua pelo resto da vida deles, e a mãe tentando juntar os dois a todo custo, e isso vai destruindo a família aos poucos, e você vai vivenciando as coisas que a família tá passando, vai sabendo desde o passado. A gente vai ver um pouquinho sobre o pai também, que ele tem muitos ciúmes da mulher dele, então depois que ele teve os filhos, ele nunca conseguiu mais estar junto da mulher do jeito que eles eram antes, sabe, aquele romance e tudo mais. Gente, esse livro é incrível. O estilo de narrativa dele é um pouquinho diferente, porque ele não vai contando as coisas que estão acontecendo no presente, é meio que os personagens contando coisas que aconteceram pro nosso narrador aqui. Então o pai dos gêmeos, a empregada deles, a mulher que mora lá na casa, também conta um pouquinho das coisas pro nosso narrador, que por sinal a gente não sabe quem é durante a história, a gente vai tendo uma suspeita assim lá pela página 50, depois a gente começa a confirmar as nossas suspeitas, até que a gente finalmente sabe quem é o narrador, apesar de que a sinopse na orelha aqui já deixou um pouquinho bem claro quem que é, mas tem um mistériozinho em cima disso. E ele vai e volta no tempo, mas é feito de uma forma muito imperceptível e muito fluida e muito gostosa, não tem aquela quebra, sabe, quando a gente fica viajando no tempo assim, nas histórias, é muito fluido mesmo, vai construindo a família a partir disso, você vai conhecendo o passado, você vai conhecendo coisas que aconteceram, e isso vai ligando os pontos pra você entender mais ou menos por que a família tá assim hoje. Eu fiquei vidrado de tão imersivo, eu não tô brincando não, gente, eu tava lendo, e quando eu percebia, eu tava assim, ó. Parece que eu estava paralisado no mundo real e estava vivendo junto com essa família. É muito imersivo. A escrita é muito gostosa, apesar de ser uma escrita densa, sabe? Não é um livro que, apesar de ter menos de 300 páginas, você não vai ler correndo, você tem que ler com calma, você precisa absorver um pouquinho mais. E o Milton, ele vai pintando os personagens assim de uma forma que você precisa tirar suas próprias conclusões sobre eles. O caráter dos personagens você vai descobrindo através das atitudes, mas não fica um negócio assim, fulano é vilão, fulano é mocinho. Você vai descobrindo por conta própria, você tira suas conclusões. E dói tanto, dói no coração, os sentimentos conflitantes que você tem por cada um. É com certeza uma das histórias assim mais cruas e impactantes que eu li nos últimos tempos. Eu acho que também porque o livro ele tem um apelo emocional muito forte, mas não um apelo emocional de ai, chorei lendo, ai, vou causar emoções em você, deixar o seu coração apertado. Na verdade, ele tem um apelo mais pra conexão com os personagens, então você se conecta emocionalmente com todos eles, e esse apelo, apesar de não ser tão explícito, você percebe quando você terminou de ler e você tá jogado lá no chão, igual eu fiquei olhando pro teto
assim, refletindo por 12 horas seguidas, então, ai, sem palavras. E cara, essa coisa de você acompanhar aos poucos o desenvolvimento da família, depois você vê tão claramente, fica tão claro como ela conseguiu se autodestruir, como todos esses conflitos foram ajuntando, acumulando e fazendo mal, e depois de tudo isso você vê uma família em ruínas, é de estourar a cabeça. Recomendadíssimo, então, maravilhoso, segunda leitura da maratona, que eu fiquei apaixonado. Se tem interesse nesse livro, vou deixar o link pra vocês comprarem aqui embaixo. E depois dele, claro que eu fui tentar ler alguma coisa sem muito sucesso, e eu li As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que é um livro que vai falar sobre 5 pessoas que estão numa base submarina ali, então eles estão debaixo do mar, e eles estão pesquisando coisas ali, ondas sonoras, e várias coisinhas pra tentar encontrar vida inteligente debaixo d'água. Até fala um pouquinho sobre as baleias, e a linguagem das baleias, né, o som que elas emitem, que talvez isso seja uma forma delas tentando se comunicar com as pessoas, com os outros seres marinhos, e que talvez na evolução exista algo muito maior que isso, que tá tentando passar uma mensagem pra gente, a gente só não aprendeu a compreender ainda. O que acontece? Eu abandonei, porque eu acho que simplesmente não foi o momento certo de eu ler esse livro, não vai ser pra mim agora, não tá rolando. O começo ele foi meio confuso, meio lento, eu demorei 100 páginas pra começar a entender o que tava acontecendo ali na história, e mesmo assim depois de 100 páginas eu não consegui me apegar aos personagens, não consegui me apegar emocionalmente à trama, sabe? Tem um potencial muito grande que foi desperdiçado. Eu acho que a execução não foi tão boa assim, porque ele é meio poético, mas é um poético que te deixa confuso, um poético que você não pega o que ele quer dizer ali. Tem muita descrição e eu tava ficando um pouco cansado disso. Então assim, em vez de eu dar 1, 2 estrelas pra esse livro e se tornar um livro diário e tudo mais, eu notei que realmente não é o tempo pra mim ler ele. Então dei uma pausa, outro dia eu começo de novo, mais pra frente eu tento ler novamente. Então essas foram as 2 leiturinhas que eu fiz e tentei fazer depois de My Lady Jane. Eu já estou lendo o meu quarto, vamos dizer, livro, e logo logo eu trago minhas opiniões aqui pra vocês. Mais uma vez, vão participar lá do nosso aplicativo, me segue no Twitter pra vocês ficarem por dentro. Aliás, todas as minhas redes sociais estão aqui pra vocês, estão no Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá pra acompanhar tudo que eu tô lendo, como tá indo a minha maratona, as coisas que eu converso durante o dia com vocês. Se vocês estão chegando agora no canal, desculpa esse barulho na rua, primeiro de tudo. E segundo, se inscreva aqui se você quer receber novas atualizações, se você quer receber os vídeos novos, gostou desse conteúdo e quer muito mais de Geek Freak, clica aí no botão de se inscrever e seja bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!